Como fazer do seu aluno um escritor? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Como Transformar Alunos em Leitores Criativos. Meu nome é César Obeide, eu sou escritor e palestrante e rodo o Brasil inteiro conversando com crianças, com jovens, adultos, pais, professores, para falar sobre leitura, literatura. E o tema do vídeo de hoje é algumas dicas, algumas conversas sobre como transformar o seu aluno em escritor. Por quê? Quando o aluno, ao meu ver, começa a desenvolver a sua própria história, quando o aluno começa a desenvolver a sua poesia, acontece uma mágica, que é uma palavra que hoje todo mundo fala, do tal empoderamento. Ele se sente dono daquilo e ele fala, poxa, eu também posso fazer isso. E eu que tenho rodado aí tantas escolas, tantos colégios, eu vejo quando o colégio faz, numa feira do livro, num evento literário, o livro das crianças, eles se sentem muito felizes, eles se sentem motivados, eles se sentem animados. Então, vamos contar para os alunos, e eu conto para vocês passarem para eles, o que é o ato de escrita. Primeira coisa, quando eu estou escrevendo um livro, no primeiro momento em que vem aquela ideia, eu não estou pensando em gramática. Eu não estou pensando se o porquê é junto ou separado. Se autoconhecimento com a nova ortografia caiu hífen ou é sem hífen. No primeiro momento que a ideia está vindo, eu só escrevo. A escrita, gente, era um ato composto por várias etapas. E a grande maravilha da escrita é o processo. Então, se logo no primeiro momento em que eu estou escrevendo uma história, eu já estou pensando se o porquê é junto, ou se tal palavra tem C cedilha ou dois S's, eu já estou, de certa maneira, criando um obstáculo à minha criatividade. Lembra, nós queremos leitores criativos e nesse momento a gente quer um aluno escritor, aquela criança, aquele jovem que fala, eu vou fazer, e ele sente orgulho do que fez, e ele quer corrigir. E por falar em correção, vamos lembrar uma coisa também. A partir do momento que eu estou escrevendo e deixando fluir daquela maneira mais solta, mais livre, há um segundo momento. O segundo momento é que eu vou ler o que eu escrevi e aí eu vou corrigir. E aí tem um terceiro momento, em que eu vou ler o que eu escrevi e eu vou corrigir. E aí tem um quarto momento, em que eu vou ler e corrigir. E o quinto, e o sexto, e o sétimo. Gente, para eu fazer um livro, pra vocês terem uma ideia, eu o releio 40, 50, 60 vezes. E eu o releio em lugares diferentes. Eu o releio em horários diferentes. Às vezes eu leio um livro de manhã, no mesmo dia à tarde eu tô vendo coisas que eu não vi. Às vezes eu estou aqui no meu escritório lendo esse livro e depois eu vou ler na sala, é outra história. Então a literatura nos dá essa possibilidade de olhar por vários pontos de vista a mesma coisa. Isso é a literatura. A literatura é, se eu e você lermos o mesmo livro, nós teremos lido histórias completamente diferentes, porque todos nós, quando lemos alguma coisa, colocamos a nossa experiência naquilo. E o aluno, quando escreve, ele vai colocar a experiência dele. Só que até isso, as suas emoções, o seu pensamento transformarem-se em palavras, em histórias ou poemas, tem esse processo. Então você, professor, você mediador de leitura, eu sempre digo que entre o autor e o leitor tem a figura do mediador, que é um professor, uma professora, um bibliotecário, um contador de histórias, um agente de leitura, ou seja, aquela pessoa que vai, de certa maneira, apresentar esse novo universo literário para a criança. Não tenha pressa com que o jovem ou a criança escreva rápido. Não exija, deixe ele criar, errar nesse primeiro momento, a gramática, a ortografia, não importa. Depois ele vai se ordenando muito mais. Quantas e quantas vezes eu não comecei a escrever uma história, a história foi por um caminho e depois voltou. No meu livro juvenil Meu Pai é o Cara, eu fiz os dois personagens, né, o Gustavo e a Júlia, estudarem na mesma escola. Quando eu cheguei lá no fim do livro,
Eles não podiam estudar na mesma escola porque a menina não queria mais atender as ligações dele, e aí seria muito fácil, ele sairia da sua sala de aula e ia até a outra sala, falar com ela. Então eu tive que mudar o livro inteiro para fazer ela estudar num outro colégio e naquele momento eles não terem esse contato. Isso acontece comigo direto. Acredito que aconteça com todo escritor. Por mais que a gente às vezes saiba mais ou menos por onde a história está indo, a história toma forma própria, o poema se apresenta de uma maneira diferente e a gente tem essa oportunidade, por meio da escrita, de sentir tudo isso. Claro que, observem que eu não estou falando que a gramática, a ortografia não é importante, mas existe a hora certa dela ser vista e revista. Você vai ler, reler e fazer de novo até o texto tomar forma. Esse é um dos caminhos que você pode fazer para que seu aluno seja um escritor. O outro é, sem dúvida nenhuma, apresentar uma diversidade textual. Se ele lê uma história em prosa, uma história em verso, um poema, uma peça de teatro, um texto jornalístico, um conto, uma crônica, a partir do momento que ele conhece uma diversidade textual imensa, ele pode falar, poxa, essa história aqui que eu tenho ideia, ela me dá um pouco mais de possibilidade num teatro. Então, poxa, o quanto é importante o aluno saber o que é uma rubrica, o que é a fala do personagem, ou a estrutura de um conto, da novela, de um romance, de um poema, da métrica. Enfim, apresente uma diversidade muito maior para que o seu aluno tenha possibilidade de escolha, certo? E sempre, gente, vamos tratar a literatura não como um bicho de sete cabeças. Eu acho que nunca é demais falar isso. Não tratem a literatura como você vai ler porque você tem que aprender isso, isso, aquilo. Vamos deixar a literatura para esse momento onde as emoções vão fluir, onde a gente supera a dificuldade inicial da compreensão do texto, ou seja, onde a gente vira leitor fluente, né? Você já não está mais preocupado se vai juntar a palavra assim ou assim assado, você lê aquilo, aquilo entra no teu coração e você vai brincando com essas emoções, porque no fundo a literatura nos dá experiências de vida, nos faz pessoas melhores. Eu encerro este vídeo citando meu grande amigo, o escritor Jonas Ribeiro, que em um dos seus posts do Instagram fez a seguinte pergunta, e eu termino com essa pergunta para vocês. Imagine você, professor, você, agente de leitura, se você lê um livro por mês durante 5 anos, o que você acha que vai acontecer na tua vida? Se você ler um livro por mês durante 5 anos, 60 livros, como será a sua vida daqui 5 anos? Um grande beijo, meus amigos. Por favor, curta, toque o sininho, compartilhe para os professores, porque eu estou muito animado com essa nossa série de vídeos, como transformar alunos em leitores criativos. Se você tem ideia, se você tem alguma sugestão, mande, compartilha e vamos juntos fazer o Brasil um país de leitores. Um beijo para vocês.